Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Capítulo 11. Jerônimo e Família, parte 6. Ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha só não era má como não se amoldava de boamente ao vício, repugnava-o até, ansiando libertar-se dele. No seu caso doloroso, o que havia era tenebrosa expiação, sequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela mesma praticadas em antecedentes encarnações e que ficaram a charmar justiça e reparações através dos séculos, não apenas nos refolhos de sua própria consciência, mas também nos harmoniosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmoniza com quaisquer transvios do caminho reto. Podereis dar-nos pequena amostra das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedentes encarnações e que dessem causa às graves situações que no momento ela experimenta? Atrevi-me a solicitar, levado por sincero desejo de aprendiz. O estudo da lei da reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, e ao mesmo tempo singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta o indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente falo-eis em vós próprios, relendo as páginas do livro da consciência. Até lá, no momento, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer-vos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, não ensaiados ainda para sua compreensão. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor se transformará em respeitosa admiração e o exame mais prudente e minucioso. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos, existindo como homens, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na Terra se compreende. Abusou da liberdade, das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões em detrimento dos valores do espírito e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu-o de continuar o execrável, atentando à sua soberania. Caçou-lhe a liberdade, impôs-lhe ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outrem sorver, e assim mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates, por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas às outras impostas pelo mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher a fim de aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada. A empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no alto do Sinai, como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. Inquietante mal-estar trouxe emoções de pavor à nossa mente, surpreendida com a expectante novidade. Estremecemos enquanto sentimos como que porejar suores gelados de nossas epidermes. Naquele momento lembrávamos
vivamente de que fôramos homens, de que nossas consciências não acusam apenas ações angelicais a respeito do gravíssimo assunto. Não obstante, fiel ao enraizado defeito de polemista, que teimava em acompanhar-me assustadoramente até nas paragens além da morte, vibrei decepcionado, atordoado. Se assim foi, como Jerônimo se tornou responsável pelos desastres da filha? Ah, meu amigo, bastaria pequena dose de raciocínio para compreender que nem por ser assim deixará a consciência do pobre pai de acusá-lo duramente. Suspirou tristemente o sacerdote iniciado. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha, asseverou o nosso mestre sábio e educador incomparável, visto que, se assim procedeu, era que ele se achava positivamente em desacordo com os ditames virtuosos da lei suprema. Margarida Silveira tinha reparações a testemunhar, é certo, mas infelizmente o suicídio de seu pai, desamparando-a, foi a pedra de toque que a levou a se precipitar nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa deveria ser resgatada através do tempo. Poderia não ser obrigatória para a existência presente, permanecendo pendente de ocasião oportuna. O livre-arbítrio de seu pai, no entanto, levando-o ao erro fatal, ao suicídio, precipitou acontecimentos cuja responsabilidade bem poderia deixar de pesar sobre seus ombros, a fim de que agora não sofresse ele as consequências do remorso. Que me direis, caro amigo, de um homem que se tornasse causa da morte trágica de um ser amado, embora não alimentasse a intenção de assassiná-lo, abominando até a ideia de vê-lo morrer? Não sofreria acaso? Não viveria corroído de remorsos o resto dos seus dias, amargurado, desolado para sempre? Margaridinha deveria expiar o passado, é certo, mas não seria necessário que a pedra de escândalo que a devesse atingir fosse engendrada pelas consequências de um ato praticado pela imprevidência de seu próprio pai. Desapontado, silenciei, enquanto o irmão Santarém continuou. Uma vez que a jovem peixeira não se comprazia no vício, antes sofria a humilhante situação ansiando pela hora libertadora de a ele eximir-se. Fácil foi a nós outros ajudá-la a reerguer-se, convencê-la à regeneração, norteando-a para a finalidade segura. Durante os 6 dias em que a hospedamos na mansão de repouso do mencionado posto, longas conversações estabeleci com ela, já que sobre a solução para esse drama imenso fui indicado como conselheiro e agente hierárquico dos verdadeiros guias que trabalham a prol da regeneração da penitente. Ali, albergada, era encaminhada a certo gabinete apropriado ao gênero de confabulações que convinha promover, espécie de pauratório, em que ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção de minhas palavras em sua consciência, agindo fielmente sobre sua memória e assim levando-a a colecionar nas camadas caprichosas da subconsciência todas as recomendações que eu lhe fazia e lhe convinha recordar quando desperta na ocasião oportuna para a execução, o que com efeito veio a fazer mais tarde, sem perceber, no entanto, que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito durante a letargia em que estivera mergulhado o corpo material, pois, ao despertar, esquecera tudo, como era natural. Exortei Margarida, em primeiro lugar, a prece, fila orar, o que fez banhada em lágrimas. Dei-lhe a conhecer o recurso salvador da oração, como luz redentora, capaz de arrancá-la das trevas em que se confundia, para guiá-la a paragens reabilitadoras. Ministrei-lhe tanto quanto me permitiam a exiguidade do tempo de que dispunha, e bem assim, a circunstância em comum que me fora preciso provocar, rudimentos de educação moral religiosa, e ela, que jamais a recebera, falando dos deveres impostos pelo Criador Supremo em suas leis,
recordando ainda que no amor do divino crucificado encontraria ela fortaleza de ânimo a fim de remover, assim como bálsamos bastante eficazes para lenificar o fel que infelicitava sua vida. Infundi-lhe esperanças, novo ânimo, coragem para a segunda etapa que se fazia mister em seu destino. Confiava no amigo celeste que estendia a mão compassiva e protetora aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos, e convencia de que, como mulher, fora desgraçada. No entanto, sua alma encerrava valores cuja origem divina da sua força de vontade exigia ações nobres e heróicas, capazes de promoverem sua reabilitação perante sua própria consciência e no conceito daquele que de si mesmo extraiu estrigas de luz para nos dar a vida. Fiel às observações que do templo recebia por via telepática, concitei-a a envidar esforços para afastar-se do porto, mesmo de Portugal. Continuar no berço natal seria impossibilitar a reação da vontade para a consecução da emenda, quando ela necessitava até mesmo esquecer de que um dia vivera no cais da ribeira, criasse com um esforço heróico de boa vontade um abismo entre si própria e o passado nefasto, a fim de iniciar nova fase de vida. Era imprescindível que confiasse em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer na peleja contra a adversidade, porque o céu enviaria ensejos propícios à renovação. O Brasil era a terra hospitaleira, amiga dos desgraçados, enquanto seus portos, como o coração dos seus filhos, eram generosos bastante para acolhê-la, sem cogitar de particularidades pretéritas. Que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque tal exílio conver-se-ia mais tarde em mansão confortadora, ainda porque o espírito é cidadão universal, a sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que, onde quer que se encontre, o homem estará sempre em sua pátria, a qual deverá sempre amar e servir, honrando-a e engrandecendo-a para altos destinos morais. Esquecesse